Que bom ter você aqui. Seja bem-vindo, seja bem-vinda para essa masterclass sobre esse livro, o livro Garra. Recentemente eu fiz um desafio de 7 dias para ler o livro Garra, então eu separei aqui os 5 principais insights que farão sentido para que você realize um ano de 2026 com muita garra. O ano de 2026, na minha visão, será um ano bastante desafiador. Teremos eleições, será o ano com o maior número de feriados em dias úteis. Quando a gente olha para o mundo, nós estamos num mundo com bastante conflitos. Então você precisa estar preparado para fazer frente às adversidades que se apresentarão nesse ano que se inicia em breve. Logo, logo, 2026 já chegou. Ele está batendo a nossa porta. Então, como eu falei antes, eu separei aqui 5 insights, 5 lições para você aplicar no ano de 2026. No final, eu vou falar sobre o Clube do Rei, como é que funciona, para que você também faça parte e continue o seu desenvolvimento. Caso no final não faça sentido para você, não tem problema, né? Acompanhe a aula aí como um todo para que você extraia os principais insights e entenda como um livro pode te ajudar, tanto na sua carreira, quanto na sua família, em qualquer área da sua vida. Ampliar os horizontes sempre contribui para todos nós. Infelizmente, 53% das pessoas não leram nenhum livro no último trimestre, nos últimos 3 meses. Então, quando a gente olha para 53% das pessoas que não leram nenhum livro nos últimos 3 meses, é bastante preocupante. E por um tempo, eu também fiz parte dessa estatística e quero sair. Por isso, eu tracei a meta de ler um livro por mês. E você vai ter a oportunidade de me acompanhar nisso. Vamos lá, vamos começar pelo primeiro insight, pela primeira grande área para você trabalhar. Nós vamos falar sobre o mito do talento, os 4 pilares de garra, garra de dentro para fora, cultura de garra e garra 2026, hora de agir. Por qual motivo estamos aqui? Como se preparar para 2026? Então, na minha visão, você precisa ter essa cultura de garra. Nós vamos falar também sobre o livro Mindset, onde você vai preparar a sua mentalidade para ter uma mentalidade de crescimento. Esquecer que você já é desse jeito, a síndrome da Gabriela, eu sempre fui assim e sempre serei assim. A gente tem a possibilidade de crescer e nós vamos trabalhar isso através do livro Mindset e como fazer frente às adversidades. Na aula de hoje, no desafio que eu fiz aí de 7 dias, você pode acompanhar com o livro Garra. 2 livros que, na minha visão, fazem a diferença para que você inicie o ano de 2026 com o pé direito. Também estamos aqui porque ler transforma atitude. Como inserir a leitura na sua vida de uma vez por todas? Chegou a hora de você decidir de qual lado você vai ficar. Do lado que lê e se desenvolve ou do lado que fica para trás. Como o esforço funciona igual a juros compostos, um único livro, bem estudado, muda tudo. Então aqui nós vamos falar de uma forma resumida, didática, direto ao ponto sobre o Garra. Nós fizemos aí um desafio de 7 dias, onde a gente se aprofundou mais. E aqui eu trouxe os principais insights para você começar o ano com o pé direito. Nós vamos falar sobre o mito do talento. Então quando a gente olha para a definição de talento, a gente vê o seguinte: aptidão, capacidade inata ou adquirida. Ou seja, naturalmente, desde a nossa infância, a gente acredita que talento é algo adquirido. A gente sempre teve. E se a gente não foi abençoado com um certo talento, a gente jamais poderá acessá-lo, a gente não vai poder tê-lo. Mas aqui a gente observa que tem uma frase que, na minha visão, dita todo o livro: adquirida. Então nós vamos entender que talento é diferente de habilidade. A gente associa como talento igual a habilidade. De certa forma, não está errado essa associação, mas a gente entende que também podemos desenvolver uma habilidade, algo que a gente não tinha de forma inata. Se eu olhar, eu gosto de dar esse exemplo da comunicação, se eu olhar uma pessoa comunicativa, ela tem a habilidade de se comunicar com clareza. Porém, se eu pegar uma pessoa que não tem esse perfil comportamental e desenvolver a capacidade dela de falar em público, de fazer uma ideia chegar na mente das pessoas, ela vai ter talvez uma capacidade
de um concurso de oratória, por exemplo, de ser mais efetiva do que uma pessoa que nasceu com habilidades comunicativas. Então perceba, ela pode ser sim adquirida. E o livro deixa isso muito claro. É através desse gráfico aqui a gente pode ver que talento, que é essa habilidade, essa predisposição a alguma coisa que todas as pessoas possuem, quando a gente multiplica por esforço, a gente desenvolve uma habilidade. Se eu pego essa habilidade e multiplico aplicando esforço, aí sim eu vou alcançar o êxito. Então, para eu alcançar o êxito, eu preciso participar ou estar em uma jornada na qual eu pego um talento, uma capacidade que eu tenho, uma predisposição, aplico esforço para que eu veja desenvolver aquela habilidade e com essa habilidade, eu aplicando esforço direcionado, aí sim eu vou alcançar o êxito. Por isso que quando eu falo em juro composto, eu estou dizendo que esforço vale o dobro. Quem fala isso, na verdade, é a autora. Ela deixa muito claro para nós que o esforço vence o talento, porque se você pegar pessoas que são prodígio, tanto no esporte, soletração, qualquer coisa, matemática, por exemplo, se ela não aplica esforço, se ela não tem uma mentalidade de crescimento, ela poderá ficar para trás e uma pessoa não talentosa poderá vencê-la. Mas se uma pessoa talentosa pegar a sua predisposição e aplicar esforço para desenvolver uma habilidade e com essa habilidade ela aplicar esforço, aí ela chegará ao êxito e talvez ela será imbatível. Por isso chegou a hora de pensar em 2026. Então eu trouxe aqui alguns insights para você. Pergunte-se, onde eu estagnei por achar que era bom o suficiente, por você ter uma mentalidade fixa, ter alcançado um patamar e de repente estacionou naquela habilidade, estacionou a sua carreira, por exemplo. Pergunte-se também qual habilidade eu nunca desenvolvi por achar que não nasci para isso. Então imagine que às vezes você queira praticar um esporte como natação e você pensa que não tem uma estatura, não tem um porte físico, por exemplo, por que você não desenvolveu uma habilidade por não acreditar que nasceu ou não tinha condições de fazer aquela atividade? Onde eu estou aplicando esforço na direção errada? No livro a gente aprende sobre prática disciplinada, quando a gente aplica esforço de um modo direcionado em prol dos nossos objetivos. Então se pergunte, aonde você está aplicando esforço, ou já aplicou na sua vida, mas que não tinha uma direção. Isso fez com que você estagnasse ou não evoluísse na sua vida pessoal, profissional e assim por diante. Aqui como exercício prático para você colocar a mão na massa, liste uma habilidade que você achava não ter, uma habilidade que você parou de evoluir e uma habilidade que, na sua visão, será chave para 2026. Qual é o objetivo disso? Que você entenda que, por exemplo, se você quer ser um melhor negociador, se você não desenvolveu essa habilidade, ou se você, por exemplo, quer ser mais comunicativo, enfim, a habilidade que você entende que vai ser fundamental para você em 2026. Anote uma para cada tópico para que você trabalhe essa competência durante esse ano que se iniciará em breve. Avançando na nossa agenda, a gente vai agora para os 4 pilares de Garra. Quando a gente observa os 4 pilares de Garra, a gente identifica interesse, prática deliberada, propósito e esperança. Eu já vou explicar que esperança não tem nada a ver com ficar esperando, ou com aquela frase que a gente usa, a esperança é a última que morre, que nos coloca numa posição passiva, esperando que algo aconteça, que algo se resolva sozinho. Aqui, o esperança tem a ver com eu colocar a mão na massa porque eu acredito que aquele caminho é melhor, porque eu tracei uma meta, então eu tenho a esperança de que isso faça sentido. Quando nós olhamos para interesse, o livro nos deixa claro que paixão não se encontra, paixão se constrói através de interesse. E a gente tem que olhar para a palavra interesse e entender o seu significado. Interesse é a capacidade de você diferenciar o que fazer e o que não fazer. Por exemplo, ser uma pessoa interessante, de certa forma, é ser uma pessoa diferente. Então, quando você aplica interesse, sabendo o que você vai fazer,
Diferenciando o que precisa ser feito do que não precisa ser feito, você dá espaço para que a sua paixão se desenvolva. Para que a gente construa uma paixão, o livro nos deixa claro que você precisa de exposição. Então não tem como você aprender a nadar, por exemplo, sem entrar na piscina. Não tem como você ter interesse por jogar basquete sem ter visto uma partida de basquete. Então você precisa ser exposto e, no caso, por exemplo, de pais, precisam expor seus filhos a algumas atividades para que eles vão para o segundo passo, que é a curiosidade. Então, através da curiosidade, você vai pensar: eu acho que eu posso nadar, eu acho que a natação vai ser boa para mim, eu penso que o jiu-jitsu vai ser bom para mim, eu penso que eu posso lutar jiu-jitsu, e assim para qualquer atividade. Com essa parte da curiosidade, nós avançamos para a profundidade, aonde você vai praticar aquela atividade, seja... Eu estou dando exemplo de atividades físicas, mas seja negociação, seja a arte de se comunicar, seja a disciplina que você quiser ou a habilidade que você queira desenvolver. Então eu quero deixar essa pergunta para você pensar a longo prazo. É sempre importante a gente olhar para o longo prazo. Que atividade você permitiria estudar e praticar por 5 anos? No livro, a autora nos diz que o ideal é você praticar por no mínimo 2 anos, para você ver se aquela atividade faz sentido ou não para você. Mas a minha provocação é para que você estenda sua visão para um prazo maior e pense em 5 anos. Que atividade, que habilidade você está disposto a desenvolver e praticar pelos próximos 5 anos? O segundo pilar é a prática deliberada. E aqui é importante você prestar atenção nesse gráfico que o próprio livro traz, que vai te explicar por que algumas pessoas conseguem desenvolver uma habilidade, outras ficam estagnadas e algumas desistem. No início, todos parecem seguir o mesmo ritmo e estão no mesmo patamar. Eu vou dar um exemplo da natação, que é um esporte que eu fiz por um tempo. Então, quando eu entrei na piscina a primeira vez, talvez eu levei lá 20 minutos para atravessar os 25 metros. A segunda vez, eu levei menos tempo, até que chegou um ponto em que eu atravessava os 25 metros em 1 minuto, 2 minutos, seja o tempo que for. Para eu evoluir, eu precisava cada vez mais aplicar esforço. Só que quando eu olho para o Gustavo Borges, por exemplo, Michael Phelps, talvez a primeira vez que eles entraram na piscina, eles também levaram o mesmo tempo para atravessar ela. Ou seja, quando a gente olha para entrar na piscina pela primeira vez e sair nadando, todos estão num ritmo e num nível muito parecido. Quando a gente olha aqui para esse gráfico, que tem a competência nesse eixo, que vai te tornar um especialista de nível mundial, e a gente compara com as pessoas que desistiram, essa curva de ascendência, ela é muito parecida ao longo do tempo. Algumas pessoas desistem e outras vão ter o seu desenvolvimento estagnado por diversos motivos. E a pergunta que fica para você é: que habilidade você parou de desenvolver com o tempo e talvez hoje ela esteja estagnada e você não conseguiu alcançar um patamar como esse aqui, por exemplo, de ser um especialista de nível mundial. Por isso que quando a gente olha para a prática deliberada, no início todos estão em um estágio parecido. O diferente vem com o tempo e a aplicação do esforço. E sobre o esforço eu quero trazer esse exemplo da leitura. Não é ler muito, é ler melhor. No exemplo da leitura, se olhar, por exemplo, para esse livro e você ler ele, que tem aproximadamente 300 páginas, com um foco e disciplina para aprender, é melhor do que você ler 5 livros por mês. Se você ler 1 livro por mês, extraindo conhecimento, com um olhar de primeira vez e uma capacidade de trazer para a prática o que tem aqui de ensinamento. Então, pensando sobre ler, eu quero que você formule uma frase com: começará, parar de e continuará. Uma vez eu participei de um curso e eu aprendi essa técnica. Muitas vezes a gente acha que na nossa vida tudo está errado e a gente precisa mudar tudo, quando não é verdade. A gente tem alguma coisa de bom que nos trouxe até esse caminho, por exemplo, mas a gente sempre tem a oportunidade de começar algo novo. A gente sempre tem a oportunidade de parar com algo que não está indo tão bem e, claro, a gente tem que continuar com aquilo que está dando certo. Então liste e complete cada frase dessa: começará, parar de e continuar a. O terceiro pilar fala sobre propósito.
E o propósito, na minha visão, faz muito sentido estar em terceiro lugar, apesar de que as pessoas colocam que o propósito é a base de tudo, mas lembre-se, para que a gente desenvolva uma paixão, a gente precisa primeiro ser exposto, depois a gente precisa ter a curiosidade para se aprofundar naquilo. Então, quando a gente fala de descobrir o nosso propósito, a palavra descobrir para mim faz muito sentido. É algo que já está lá, está coberto. Então a gente precisa descobrir. E com isso, a gente entende que a atividade que a gente está executando tem um propósito, tem um porquê. Ela faz bem para nós, seja pela saúde, ela faz bem para a comunidade, é um produto que a gente vende e melhora a vida das pessoas, aquela atividade, aquela habilidade faz sentido para o mundo. Uma frase para você exercitar e pensar no seu propósito é: onde o meu interesse está impactando e fazendo a diferença? Então se pergunte, aonde o seu interesse e essa prática deliberada faz sentido e pode impactar a vida das pessoas de uma forma positiva. O quarto item, como eu falei antes, é a esperança. E por que eu falei antes? A própria autora coloca que a esperança não é necessariamente um quarto pilar, uma quarta fase, um quarto estágio. Ela está desde o início. Então, por exemplo, eu quero fazer jiu-jitsu porque eu quero ter conforto no desconforto, eu quero sair de situações difíceis, eu quero aprender com aquilo. Então, quando eu coloco esse drive na minha cabeça, eu já estou tendo a esperança de que a atividade de jiu-jitsu vai me ajudar de alguma forma. Quando eu começo a fazer um regime, eu tenho a esperança de que aquele regime vai me ajudar. Por isso, a gente precisa ter cuidado com a frase "a esperança é a última que morre", pois pode nos colocar numa situação ou numa atitude passiva, naquela que a gente fica esperando as coisas acontecerem. Então olhe para isso, coloque a esperança num viés positivo. Como aquilo é bom, como aquilo vai me ajudar, como aquilo vai ajudar as outras pessoas, e não no viés de ficar esperando as coisas acontecerem. Desde o interesse, desde a exposição, desde qualquer etapa pela qual você vai utilizar para ter uma prática deliberada. Para a gente pensar sobre esse tema e tirar insights para 2026. Pergunte-se, qual interesse legítimo eu venho ignorando? Por quê? Em qual área da minha vida eu poderia aplicar prática deliberada e não apenas uma repetição? Minha esperança tem sido ativa, no sentido de eu esperar algo positivo e por isso eu vou agir, ou a passiva, que eu fico esperando um terceiro agir. Assim fechamos os 4 pilares de garra e vamos de garra de dentro para fora. Ou seja, só de olhar de dentro para fora já está falando em atitude. Para mim, uma das mensagens que ficou no livro é que resiliência não se estuda, se vivencia. Não tem como você criar casca grossa só estudando. Por isso que a vida vai nos dar várias oportunidades de se desenvolver. E muitas delas é com quedas, porque a gente precisa cair 7 vezes e se levantar 8. Um outro ponto que a autora traz aqui, para que a gente desenvolva essa garra de dentro para fora, é o monólogo interno otimista, aquele que é voltado para a ação. Da mesma forma como a esperança. Se eu coloco aqui na minha cabeça frases negativas do eu não consigo, não é para mim, eu nasci assim, e crio um mindset fixo, eu não vou desenvolver uma habilidade e vou ficar para trás. Quando eu tenho um monólogo otimista, do, por exemplo, eu ainda não consegui, ou isso não aconteceu ainda, e parto para a ação, pensando o que falta acontecer para que aquilo se concretize, aí sim eu estou permitindo que a garra cresça, que a garra esteja dentro de mim. A autora coloca uma sequência muito legal que fala sobre mentalidade de crescimento, que nos leva ao monólogo interior otimista, e esse monólogo interior otimista nos leva à perseverança frente à adversidade. Afinal de contas, imagina um rebatedor de beisebol. Ele não vai acertar a primeira bola e ele nunca vai acertar 100% das bolas, mas ele precisa estar pronto para perseverar frente a uma adversidade. Mas isso também vale para uma negociação. Quantos nãos um vendedor precisa levar para ter um sim? Então a vida sempre vai nos trazer adversidades e a gente precisa perseverar mesmo diante delas.
O monólogo pessimista é igual à incapacidade de mudar e agir. É um meio para a gente terceirizar a responsabilidade e não crescer, parando de evoluir. Por isso, pergunte-se: meu monólogo interno tem sido otimista ou pessimista? A voz que está aqui dentro, ela pensa em saídas ou ela se faz de vítima? Quando enfrento a adversidade, eu costumo agir ou travar? E pense bem, eu não estou falando travar de pensar, planejar, refletir. Eu estou dizendo de ficar parado, de não fazer nada. Tenho cultivado mentalidade de crescimento ou uma mentalidade fixa? Um exercício prático. Escreva um pensamento pessimista recorrente em seu monólogo interno. Transforme esse pensamento em um pensamento otimista e orientado à ação, para que você atue de forma ativa. Defina um comportamento de crescimento para adotar. Então, olhe para o monólogo interno, identifique aquilo que é pessimista e como você coloca ação sobre ele, como você toma a rédea da situação e faz aquilo de fato acontecer. Desse modo, nós fechamos garra de dentro para fora e agora nós vamos para a cultura de garra. Acredite, cultura molda o comportamento. É duro, mas é a pura realidade. Então, aonde você está, pergunte-se até que ponto você tem influência na cultura. Se você não tiver muita influência, talvez seja a hora de você repensar a continuidade aonde você está. A cultura molda o comportamento. Ambientes fortes criam pessoas fortes, mas ambientes fracos ensinam ser e estar na média. Por isso, ambientes fracos drenam a nossa energia. No livro, ela relata uma conversa com Dan e o Dan ensina que o caminho para ser grande é fazer parte de uma grande equipe. Em outras palavras, ele está dizendo que para ser um atleta, por exemplo, de alto desempenho, você precisa estar em uma equipe de alto desempenho. Com isso, se você é líder, estimule tudo que aprendeu sobre o tema agora. Cultura, plano, inspiração e disciplina. Você precisa inspirar, direcionar e envolver as pessoas através de uma cultura de garra, uma cultura de alto desempenho. Se você é liderado, honestamente, repense se faz sentido permanecer onde está. Garra é contagiante. Se não houver, você não terá garra. Por isso, pergunte-se: meu atual ambiente me fortalece através da garra? Eu estou contribuindo para fortalecer a cultura de garra do meu time? E aqui não é só para o líder, você mesmo como liderado, você estimula, você dá espaço e permite que a cultura de garra faça parte das suas atividades? Até que ponto, de modo genuíno, eu crio arenas para a garra? Ela explica muito bem no livro Arenas da Garra, então preste atenção nesse tema, porque ele é fundamental, em especial para quem é pai. Assim fechamos Cultura de Garra e agora nós vamos para 2026, a hora de agir. Sobre metas, a autora nos traz uma meta grande, conforme nesse gráfico que a gente vê aqui, uma meta de nível superior. Essa meta de nível superior é sustentada por metas de nível intermediário, que por sua vez são sustentadas por nível inferior. Essa meta do sonho grande, ela é sustentada por metas de nível intermediário, então a meta de nível superior, ela é praticamente inegociável, a gente é inflexível com a sua mudança. As metas de nível intermediário é um híbrido, entre a gente ser flexível, entre a gente ajustar a rota e assim por diante. Quando a gente olha para as metas de nível inferior, a gente precisa ter mais flexibilidade e saber se ela está nos direcionando para o nosso grande sonho. A ideia aqui não é você ficar trocando de meta, é você saber se aquela meta e aquela ação, aquela atitude está conduzindo você a alcançar o seu sonho grande. Por isso, defina seu sonho grande, carreira, negócios, vida pessoal, performance, enfim. Você precisa ter um sonho grande. Construa metas intermediárias. Pergunte-se: quais metas contribuem para meu sonho grande? Transforme em metas menores. Identifique metas para contribuir com suas metas de nível intermediário.
Quando eu reli o livro Garra, eu desenvolvi 7 aulas falando somente do livro. Aqui eu trouxe mais insights. Por isso, veja e pergunte-se quantos insights você pode tirar de um livro para ampliar seu pensamento, para construir sua carreira, para se relacionar melhor com as pessoas, para alcançar o sonho que você tanto almeja. E se com um livro a gente tirou tanto insight, imagine com 2 livros. Imagine 12 livros, 12 oportunidades de você se desenvolver por 12 meses. 12 meses com uma leitura guiada, com resumos, mapas mentais e lives. Você vai ter uma oportunidade ímpar de não só ler, de ser guiado com resumos, com direção, é absorver o melhor de cada livro e transformar isso em ação, semana após semana, degrau por degrau. Isso é o que separa de quem deseja, de quem fica sonhando, para aqueles que o realizam. É comum a pergunta: por que fazer parte de um clube? Você não vai ler sozinho, você terá resumo, direção e aplicação prática. 2026 vai ser desafiador. Eleições, tensões internacionais, maior número de feriados em dias da semana na história do Brasil, pressão por inflação, e aí eu te pergunto, você vai correr atrás daquilo que você deseja ou vai confiar na esperança de ficar esperando as coisas melhorarem, das coisas acontecerem de forma individual, sozinha, esperando um terceiro agir na sua vida? Por isso que eu penso, será um ano onde só vence quem estiver preparado, quem tiver cabeça forte, disciplina, método e direção. Para isso eu vou compartilhar com vocês o que eu falei sobre o Brasil parou de ler. Me acompanhem nesse raciocínio. 53% da população não leu nenhum livro nos últimos 3 meses. Isso é mais da metade do país. 6,7 milhões de leitores é o número que foram perdidos nos últimos 4 anos, segundo essa pesquisa. Se a gente olha para leitores e não leitores, 2 anos a mais de expectativa de vida, possuem em média 7,6 hobbies no tempo livre, ou seja, as pessoas que leem possuem interesse em outras atividades, corrida, natação, brincar com as crianças, mais do que os não leitores. Quando a gente olha para o não leitor, apresentam dificuldade para interpretar textos, se divertem menos e têm mais tempo de exposição na tela. E quando a gente olha para o mundo da inteligência artificial, você acredita que quem vai ter habilidade e condições de manipular, por exemplo, uma inteligência artificial e fazer as perguntas corretas para ela é quem tem dificuldade de interpretar um texto ou a pessoa que tem a habilidade de se comunicar melhor? Por isso, se você quer fazer um ano diferente em 2026, volte ou comece a ler. A leitura é igual a uma vida mais rica, e não só rica de dinheiro, rica de conhecimento, de horizonte, de expectativa, de diversas maneiras. Por isso eu quero falar com você agora e quero falar com você de verdade. Se você quer fazer um ano diferente, se você quer potencializar a sua carreira, se você quer fazer frente às adversidades, e se você chegou até aqui, é porque você é uma pessoa que quer evoluir, é uma pessoa que quer progredir. Então faça parte do Clube do Rei. É um clube de leitura no qual nós vamos ler um livro por mês com direcionamento, com perguntas, com lives, com a oportunidade genuína de você se desenvolver. O objetivo do Clube do Rei é trazer disciplina e uma disciplina lapidada, com direção, para que você construa habilidades e amplie o seu horizonte. O Clube do Rei é uma comunidade onde você vai trazer mais qualidade de vida diretamente para o seu dia a dia. Então, participe agora mesmo do Clube do Rei. Me mande uma mensagem no Instagram que eu vou te mandar a lista dos 4 primeiros livros do ano. Participe do Clube do Rei e amplie o seu horizonte.